E aí, vamos nessa então, parte 9 aí da nossa aula 1. Estamos chegando aí ao final da nossa análise dessa primeira parte de organização administrativa, né, da organização da administração pública. E a gente falou de autarquia no vídeo passado, e aqui a gente vai dar continuação a esse estudo individual de cada uma das entidades da administração pública indireta, falando sobre as fundações públicas. Então vamos direto para o trabalho para a gente não perder tempo. Antes de qualquer análise, é importante você entender o que necessariamente se configura como a chamada fundação. A palavra fundação ela vem da ideia de ser uma instituição que é constituída pelo destacamento ou pela transferência, entre aspas, de um patrimônio. Então, uma fundação ela surge, em primeiro momento, porque alguém detentor de um patrimônio, de um bem, resolveu transferir isso para uma outra entidade. Tá, Dalmo, mas o que leva uma pessoa a ter bens, a ter patrimônio e resolver transferir, destacar esse patrimônio para construir, para constituir, né, uma entidade? A intenção normalmente é que ele vá realizar uma atividade específica. Então, por exemplo, imagina que eu sou um cara riquíssimo, que não é o caso, nunca será pelo visto, mas você tem lá um patrimônio e tal, bababá, está preocupado com a segurança pública no Brasil. A segurança está uma merda, bababá, então vamos tomar conta da parte de segurança, vamos estudar, vamos fazer igual ao prefeito do Rio de Janeiro, né, que está viajando para estudar a segurança, né, tecnologias e tal. Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho. O que eu penso? Vou pegar meus bens, vou pegar meu patrimônio, vou destacar para constituir uma fundação, a Fundação Dalmo, e essa fundação vai ter como grande ideia fazer pesquisas, análises e oferecer estatísticas, informações de melhoria de segurança para a sociedade. Então eu simplesmente peguei o patrimônio pessoal, eu, entidade privada, né, eu sou uma pessoa particular, e resolvi transferir isso para uma fundação. Esse conceito é o clássico. Vou repetir só para a gente poder marcar. A fundação é aquela instituição que é constituída, que é construída através do destacamento de um patrimônio para uma finalidade específica. Esse é o ponto. Só que quando você fala em fundação, a fundação ela pode ter três configurações. Você pode ter a fundação pública, você pode ter a fundação pública e você pode ter a fundação privada. Eu sei que você está pensando que travou, que repetiu, mas não. Porque a ideia é, eu tenho a fundação pública em duas possibilidades. A fundação pública ela pode ser constituída como direito privado ou como direito público, a gente já vai falar sobre isso. E nós temos a fundação privada. Esse conceito de fundação está no Código Civil e do Direito Civil, é a base do Direito Civil. E quando você observa a constituição de fundação dentro do Código Civil, é claro que a grande jogada ali é falar sobre a fundação privada. É a grande marca da fundação ali. Tá? Não que seja única, mas é a grande marca, é o grande ponto. Para nós, fica óbvio entender que a fundação privada não tem interesse nenhum. Pelo menos para aqui, para o direito administrativo, tá? Antes que você fale alguma coisa. Para o nosso estudo, a fundação privada não faz diferença. Então não é ela que eu estou preocupado. O que me preocupa existe a possibilidade de gerar uma fundação pública. Dalmo, qual é o ponto que vai distanciar uma fundação pública da privada? O patrimônio. Você percebeu a história? O destacamento de um patrimônio para constituir uma instituição. Se esse patrimônio era público, a fundação será pública. Se esse patrimônio era privado, a fundação será privada. Difícil? Não, nesse ponto aqui é óbvio, é bem fácil. Então, o conceito que eu poderia dar de fundação pública é o mesmo que eu te dei, mas modificando algumas palavras. Uma fundação pública é uma instituição constituída pelo destacamento de patrimônio público para exercer atividade específica. Tá? Só que aí começam os pontos principais que eu coloquei aqui na tela para você, as características que a gente vai começar a falar. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ele defende a Constituição Federal, o texto constitucional, e, pelo entendimento dele, já a Constituição é a nossa lei maior, o resto que se dane, uma fundação pública só pode ser constituída na modalidade de PJ de direito público. Então está aqui, somente pessoas de direito público é o pensamento de tio Celso. Então, para ele, uma fundação pública ela vai ser de direito público, logo vai ter todas aquelas prerrogativas da fazenda pública que a gente falou, assim como também as restrições. Já tio Eli Lopes Meireles, que é o outro cabeça, que é a tríade, né, que eu estou te mostrando aqui, é a tríade do direito administrativo. Tio Eli diz que, segundo o Decreto-Lei 200, e com base no Decreto-Lei, por ser uma lei especial, e ser a lei que vai reger o assunto, só pode ser constituída a fundação pública como PJ de direito privado. Está aqui embaixo também para você. Então, no entendimento dele, a fundação pública ela vai até sofrer as restrições, já que ela faz parte da composição da administração pública, mas ela não vai ter as prerrogativas que a fazenda pública oferece. Veio a Di Pietro, que vocês conhecem muito bem, tia Maria Silvia Zanella Di Pietro,
e trouxe o entendimento meio barro, meio tijolo, que é aquele entendimento em cima do muro. Ah, pode ser um, pode ser outro, depende do ponto de vista. Porque assim, o que Celso Antônio defendia era, quando você tem uma fundação pública de direito privado, o controle institucional sobre ela é muito menor do que uma pessoa jurídica de direito público. Né? O controle que o Estado exerce sobre uma PJ de direito público é muito maior do que uma PJ de direito privado, apesar de ter o controle. Mas o controle é diferenciado. Esse é o entendimento de Celso Antônio Bandeira. Então, para ele, não há cabimento à criação de uma PJ de direito privado, porque só vai constituir isso para poder fugir do controle, das mazelas do controle do Estado. Já tio Eli já defendia outro ponto, não tem nada a ver, que não importa o controle, o que importa é a intenção. Bom, tia Didi, tia de Pietro, muita intimidade que eu tenho com esse pessoal, né? Simplesmente chega e fala assim, olha, pode ser os dois, porque depende muito do ponto. E aqui que falta, aliás, que aparece, né, a necessidade de a gente entender bem. Então aqui que falta o conhecimento que muita gente tem para poder diferenciar. Gente, você lembra do vídeo passado? Eu te falei de uma instituição chamada Fundação Autárquica ou autarquia fundacional. Lembra disso? Uma das espécies de autarquia? Pois bem, uma fundação autárquica, o nome já diz, é uma fundação pública de direito público. Então, qual é o ponto? Se ela é uma fundação de direito público, uma fundação pública de direito público, ela vai ter as prerrogativas, ela vai ter as restrições e ela vai ter as características. Então ela vai exercer a atividade típica do Estado, ela vai exercer essa atividade com composição supostamente de especialização, ela vai trazer essa configuração de que é criada por lei e o seu funcionamento se dá com a própria legislação. Então, é uma autarquia. Então, por isso que a gente entende, e fica aqui finalizado o assunto do vídeo anterior, que eu te prometi finalizar nesse vídeo, uma fundação autárquica ou uma autarquia fundacional é uma fundação pública, só que de direito público, logo ela é vista como autarquia. Ela tem seu nome próprio, tem sua composição própria, mas ela segue todo o estudo que a gente fez no vídeo anterior. Quando você tem uma fundação pública de direito privado, você não tem uma entidade que vai exercer a atividade típica do Estado. Você vai ter uma entidade que vai exercer a atividade atípica do Estado. E é aqui que está a grande separação. Porque se eu vou exercer atividade típica, é necessária, é essencial. Se eu vou exercer atividade atípica, não é essencial, mas é de interesse coletivo. Então você vai acabar caindo com qual ideia? Uma fundação pública de direito privado ela é constituída, óbvio, com destacamento de patrimônio público, mas com a intenção de agir naquelas áreas que o Estado não essencialmente agirá, ele vai oferecer por força constitucional, por força de lei, mas que ele não é entidade essencial, tanto que particular também vai explorar as atividades, mas o Estado vai exercer isso de forma especializada, específica, sendo, de novo, uma atividade atípica. Educação, cultura, pesquisa, tecnologia, sabe? Esses pontos, assim, assistência social. Eu costumo dizer o seguinte, quando você fala numa fundação pública, é muito legal você lembrar do artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais. Se você lembrar disso aqui, vai te ajudar muito, porque a autarquia vai exercer aquelas atividades lá da repartição de competências. A fundação pública vai exercer, eu não estou te dizendo como única função, mas porra, é a coisa mais fácil do mundo você pensar assim, ela vai exercer atividade de direito social. Então lembra do artigo 6º, que fala de alimentação, moradia, lazer, fala aquela porrada de coisa. Assistência, previdência social que ele fala, no caso, proteção, então tá aqui, saúde, segurança. Então entenda, o que de Pietro fala? Depende qual é o alvo. Você está criando uma fundação pública para exercer a atividade típica do Estado, vira autarquia, então vai de direito público. Agora, se você está fazendo com que ela vá agir em direitos sociais, em interesse coletivo, atividade atípica do Estado, então, amigão, vai lá e faz uma de direito privado. E é o entendimento majoritário, é o entendimento prevalente, é o entendimento que vai cair em qualquer concurso que você fizer, exame da ordem, seja lá o que você for fazer, prova da magistratura, prova da diplomacia, vai cair esse entendimento. Claro que isso também não impede que a sua prova, se for uma prova de um nível maior, sei lá, uma Fundação Getúlio Vargas querendo ferrar alguém, uma ESAF querendo ferrar alguém, pode ser que ele comente essa divergência entre doutrinadores e está aqui para você muito fácil. Características próprias, composta por patrimônio personalizado, então é patrimônio público destacado especificamente para o exercício de atividade da fundação pública. E aqui está um detalhe interessante. Então como é que eu vou saber se a prova está falando de fundação pública de direito público ou privado? Se aparecer fundação pública, é de direito privado. Você só vai se preocupar
em pensar na fundação pública como de direito público se o enunciado expressamente demonstrar que é esse o interesse dele. Se aparecer lá, uma autarquia fundacional, uma fundação pública de direito público, beleza, você pensa como autarquia. Mas se aparecer uma fundação pública, blá, 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 é de direito privado. Tá? Porque ela é a regra do decreto-lei e ela é a regra da criação da fundação pública. Então ela é composta por patrimônio personalizado, ela realiza atividade não lucrativa, de novo aquele papo, né? Igual a autarquia. Nada impede, se bem que aqui a coisa mais difícil do mundo é você observar isso dependendo do ponto de vista, mas nada impede que ele consiga o lucro, mas o lucro vai ser revertido para sua própria manutenção, para sua própria constituição, sua continuidade, aquisição de bens e por aí vai. Então, de novo, eu não posso constituir uma fundação pública para ganhar dinheiro. Eu não posso ter como mote, como objetivo, ganhar dinheiro. Ela realiza atividade atípica do Estado, foi o que eu falei um pouco mais cedo. Continuando, eu quis trazer para você aqui o conceito do decreto-lei, que é a nossa base. De novo, a fundação pública é essa daqui. Não à toa a gente entende assim, ó. Artigo 5º, inciso 4º. Fundação pública, ele não fala de direito público ou privado, não importa. Ele vai trazer direito privado na sua conceituação, mas ele chama de fundação pública apenas. Tá? Então, de novo, para ser uma autarquia, tem que estar expresso que é direito público. Entidade dotada de personalidade de direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, marca isso aqui. Deixa eu até ir desmembrando, né, aos pouquinhos. Toma cuidado enorme, porque você tem a autarquia que é criada por lei específica. E você tem uma fundação pública criada por autorização legislativa. Isso daqui a gente costuma dizer, isso a doutrina majoritária entende. Quando ele fala criada em virtude de autorização legislativa, a gente vai entender que ele quis dizer autorizado por lei. Muito diferente da autarquia. A autarquia, você lembra, ela não existe, o cara vai lá e edita uma lei, ela aparece. A fundação pública, supostamente, ela também não existe, mas quando ela é constituída, não é simplesmente pela edição de uma lei, ela aparece. Como eu vou ter destacamento de patrimônio público, tem que passar por aqueles que supostamente, né, pela história, vão proteger o patrimônio público. Então eu preciso de uma autorização legislativa, claro, vai na simetria, né, se a fundação pública é federal, vai para o Congresso, através da Câmara dos Deputados, se é uma fundação pública do Estado, vai para a Assembleia Legislativa e por aí vai. Então, eles têm que editar uma lei e essa lei vai permitir esse destacamento do patrimônio para gerar a fundação pública. Então, toma cuidado que, na hora da prova, pode surgir criada em virtude de autorização legislativa, pode surgir criada por autorização legislativa, pode surgir autorizada por lei. O que não pode acontecer é falar que uma fundação pública é criada por lei. Porque esse é um entendimento que vale apenas, e já fica a dica, para a autarquia. Tá? Então, cuidado com a forma que isso vai ser apresentado para você. Para desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público, por isso que a atividade atípica permite que o particular livremente exerça atividade e nem exige que o Estado o faça. O Estado vai fazer, no caso do artigo 6º, sim, por exigência, no caso do resto, por força maior. Com autonomia administrativa, já falamos sobre isso, patrimônio próprio gerido pelo respectivo órgão de direção. Lembra-se que o patrimônio é próprio enquanto estiver com ele, claro, porque o patrimônio é transferido pelo ente que o criou. Mas a partir do momento que transferiu também, eu cuido. E funcionamento, custeado por recursos da União e de outras fontes. Já que ela não tem foco de ganhar dinheiro, lucro, claro que vai ser a União que vai, através dos seus recursos destinados a ela, que vai manter essa entidade. Aqui no caso, claro, está falando da Fundação Pública de Direito, da Fundação Pública Federal, perdão. Então é claro que pode ser recurso da União, pode ser recurso do Estado, pode ser recurso do município, isso depende muito do nível. Claro que a gente sempre fala de federal, né? O nosso foco sempre é o aspecto federal. Mas se estiver fazendo uma prova municipal, é bom estar ligado. E de outras fontes, aí pode ser que ele cobre alguma taxa, alguma parte do serviço para poder, né, gerar recurso. Porque lembre-se da autonomia financeira, autonomia orçamentária. Mas o interessante é isso, há o destacamento de orçamento também, há a chamada dotação orçamentária. Então a União, o Estado, ela vai destacar uma parte do seu orçamento para oferecer, né, para deixar na mão da fundação pública também. Então está aqui a composição toda da fundação pública, todas as suas características que são importantes para você. E está aqui, como eu falei para você, eu coloquei aqui, até para destacar isso legal,
O surgimento dela se dá pela chamada autorização legislativa, lembre-se, autorizada por lei, não é criado. O funcionamento é a partir da edição de lei complementar, isso aqui é muito importante. Você lembra da autarquia? A autarquia é criada por lei e a própria lei determina o seu funcionamento. Então, editou a lei já permite o funcionamento. Na fundação pública, não. Já que a fundação pública ela tem essa característica de ser híbrida, porque ela vai ter parte de direito público, parte de direito privado, né? Até por conta daquelas coisas que a gente falou, né? Vai sofrer restrições? Vai ter que fazer concurso público, vai ter que licitar, tudo que a gente já conhece em relação a entes da administração pública indireta, ou melhor, em relação às restrições aplicáveis aos entes da administração indireta, não vai ter as prerrogativas, prazo processual em dobro, reexame necessário, contrato administrativo diferenciado, como a gente viu na autarquia. Mas, como ela tem essa hibridez de atuação, a gente pode dizer que ele vai ter que seguir o processo de surgimento de uma fundação do direito civil. Só que no direito civil, o caminho comum é registro dessa entidade lá na CNPJ, nas suas características naturais, do cadastro de pessoa jurídica. Aqui não. Aqui a gente entende o seguinte, já que a fundação pública de direito público ou privado, mas a fundação pública, né, que é o que interessa, perdão, que é de direito público, vai seguir a autarquia, claro. Já que é uma fundação pública de direito privado, ela primeiro é autorizada por lei, beleza? Depois da autorização, eu preciso editar uma lei complementar. E essa lei complementar é que vai determinar qual vai ser a atividade exercida pela fundação pública. Esse daqui que é o ponto. Porque vem a lei autorizando o destacamento, a transferência, a oferta de patrimônio público para criar a fundação pública. Aí vem a lei específica que fala, essa fundação pública ela foi desenvolvida com a intenção de agir, por exemplo, na proteção da história, da sociedade, né, dos direitos do índio. Aí surge a FUNAI. Na proteção da saúde, aí surge a FUNASA. Né, para atuação em área estatística, surge o IBGE. Na pesquisa na área de saúde, surge a Fiocruz. Então são exemplos que eu estou dando de fundação pública. Então entenda, a lei complementar é que vai determinar qual é a área de atuação. Então, a partir do momento que ele está agindo dentro da área de atuação dela, a administração pública direta não pode se meter, lembra? Mas ela faz o controle finalístico, a supervisão ministerial. O que ela vai fazer? Se por acaso exercer uma atividade fora daquilo previsto na lei complementar, aí a gente vai penalizar e até mesmo acabar com a entidade se for necessário. Recebe o destaque orçamentário, ou seja, o orçamento da entidade criadora, né? Vai trazer um destaque de dinheiro para ajudar, oferecer recursos para a manutenção da fundação pública. Isso aqui é um ponto importante, a gente falou disso, as características inerentes a todos os entes. Mas é sempre bom eu te falar, não se esqueça que apesar de ser uma entidade de direito privado, os seus bens serão públicos. Nós vamos ter uma aula lá para frente só sobre bens públicos. Só que a gente tem um pequeno detalhe. O Código Civil, eu vou te explicar isso muito melhor na aula, mas o Código Civil, ele traz o seguinte conceito. São os bens públicos, todos aqueles de entidade de direito público. Então, simplesmente ele me diz, se a entidade é PJ de direito público, o bem é público. Se é direito privado, o bem é privado. Então, Dalmo, como é que você me diz que serão bens públicos se a fundação pública é de direito privado? O entendimento que se dá é o seguinte, e esse é o entendimento prevalente, não tem discussão. O bem será público se ele for de uma entidade de direito público ou se os bens atrelados, os bens que estão sendo utilizados, estiverem afetados ao serviço. A palavra é essa, afetados à prestação de serviço público. Então, não são todos os bens da fundação pública que são considerados públicos. Tá? Serão considerados públicos apenas aqueles bens destinados à atividade pública. Então, se todo o equipamento é utilizado para pesquisa, tudo. Agora, nem tudo que está ali vai ser um bem público, né? Nem tudo. Então entenda que, é claro que, você para conseguir destacar isso vai levar um século, né? Mas, o que é público e o que é privado? E a prova não vai se preocupar com isso. Então eu quero que você entenda, porque esse conceito de bem público é muito importante. Segundo o Código Civil, bem público é todo aquele bem de entidade de direito público. Acabou. Só que a gente entende que, mesmo sendo de direito privado, se o bem estiver destacado para a prestação do serviço público, de novo vou usar a palavra mágica, afetado ao serviço público, ele se torna um bem público. E o que tem de importante nisso? Ser um bem público significa que ele vai ter empenhorabilidade, não onerosidade, imprescritibilidade, todas aquelas características que os bens públicos oferecem. Que, de novo, nós teremos uma aula só sobre isso e nós vamos trabalhar todos esses pontos, tá? Último destaque importante, o regime jurídico. É outro problema também. Você sabe que eu odeio, você pode achar que não, mas eu odeio falar isso.
vai depender de novo daquela palhaçadinha do teu edital. Se o teu edital trouxer uma bibliografia que entenda tal coisa, você tem que seguir esse entendimento. Se não trouxer bibliografia nenhuma, você entende o majoritário. Estou te perguntando isso por quê? O cara, para fazer parte de uma fundação pública, por exemplo, IBGE, ele vai fazer concurso público. Quando ele faz concurso público para autarquia, ele é regido pela lei, pelo regime, né, jurídico estatutário. Tem estabilidade, tem toda aquela viadagem. Como é que funciona quando é de direito privado? A regra é, mesmo sendo de direito privado, mesmo fazendo parte da administração pública, sendo de direito privado, vai ser CLT. Então, o que a doutrina entende? A doutrina entende que o regime jurídico aplicado para a fundação pública é que os seus servidores serão seletistas, se a fundação pública for de direito privado, e serão estatutários, se a fundação pública for de direito público. Até porque não tem lógica, né? Se é de direito público é uma autarquia, então tem que ser estatutário. Por que você está querendo dizer isso para mim, Dan? Porque tem uma parte da doutrina que não é pequena, então essa divergência fica meio no 0 a 0, assim, a galera empata bonito, entendendo que mesmo sendo de direito privado, os servidores serão estatutários, por essa característica de ser um regime especial aplicado às fundações públicas. Então, o entendimento que, não vou dizer que prevalece, tá? Porque já foi tempo, no passado, não muito distante, realmente era o prevalente. Só que hoje em dia o negócio está ficando meio estranho. Então, de novo, vou bater nessa tecla. Como é que você vai levar para a prova? Se não tiver bibliografia, os servidores da fundação pública serão regidos pelo estatuto. Porque é um entendimento de regime especial aplicável à fundação pública, tá? Se tiver bibliografia, aí você vai ter que seguir o pensamento. Se é de direito privado, é CLT. Se é de direito público, um pensamento que tiver ali no livro, claro. Então, o entendimento que até pouco tempo atrás prevalecia é que era estatutário. E esse ainda pode ser um entendimento que você pode levar. Apesar de que, quando você vê provas do IBGE, por exemplo, você sempre vê o cara fazendo contratação ou por prazo temporário, né, ou uma contratação direta. E quando tem o concurso especificamente, eles acabam colocando CLT. Então a gente tem uma discussão doutrinária muito grande ainda rolando, tem uma divergência muito grande, não à toa, muito pouco, é difícil mesmo, estou sendo sincero, poucas questões que eu vejo, poucas do verbo 0,05% das questões falam sobre isso. Então a fundação pública, ela é supostamente estatutária. Eu estou te falando isso agora, pode ser que semana que vem eu mesmo tenha que mudar de ideia, né? Porque depende do que vai prevalecer. Hoje em dia não há uma prevalência. Eu estou te falando que num passado não muito distante, todo mundo entendia, é estatutário e não tem conversa. Hoje já tem muita gente entendendo que é seletista. Então, esse entendimento ainda tem que ser muito bem pacificado, principalmente pelo STJ, né, até por questão de ações, né, e pode ser pelo STF, dependendo de se chegar até lá essa discussão. Mas eu preciso que você guarde assim, é estatutário, a menos que você tenha que seguir uma bibliografia, um entendimento específico, tá? E é isso, fundação pública é isso. Então, um resumo rápido, a fundação pública é criada por autorização legislativa, autorizada por lei, ela começa a funcionar a partir do momento que editarem uma lei complementar, e cuidado que é lei complementar, se colocar na prova lei específica, é errado, lei ordinária, é errado, é lei complementar, ele tem a modalidade de lei, né, o processo legislativo específico. Essa lei complementar determina a área de funcionamento. Os bens serão públicos desde que estejam afetados à prestação de serviço. Então, todos os bens ligados à prestação de serviço público serão públicos, até porque uma fundação pública não pode explorar atividade econômica, só pode prestar serviço público. Questão de lógica. Ela recebe destaque orçamentário, ela tem todas as restrições que o direito público impõe, mas não tem as prerrogativas. E o seu regime, de regra, será estatutário, dependendo do posicionamento que o edital estabelecer. Tá? Basicamente é isso. E vai exercer atividades, né, atípicas do Estado, não essenciais, porém de interesse coletivo. Aí você vai sempre para a prova. Educação, cultura, lazer, esporte, saúde, segurança e por aí vai. Tranquilo? Então, fechou. Fundação Pública. Próximo vídeo a gente fala sobre as empresas estatais. Vamos falar de sociedade economia mista e vamos falar de empresa pública. Até daqui a pouco.